É isso aí, mais uma nova série, e essa é melhor do que qualquer série que você pode ver na Netflix, na Amazon, em qualquer outro local, porque ela vem da Palavra de Deus, e ela é pregada, e ela é ministrada pelo próprio Jesus, né? Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, um dos principais, ou se não o principal sermão que Jesus proferiu ao longo do seu ministério. E diga para quem está do teu lado, prepare-se, nas próximas semanas vai ser um tempo muito, muito especial, tá bom? Mas antes de eu entrar na série, eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando, um dos pastores aqui dessa casa, né? De tempos em tempos é bom. Para quem está na igreja, frequentando a igreja nas últimas 3 semanas, eu sou um dos pastores daqui, embora eu estivesse ausente. Primeiro culto que eu estou esse ano aqui, né? Eu estava, a maioria sabe, eu estava lá nos Estados Unidos, onde minha filha e meu genro moram. Estávamos aguardando a vinda da Isabel, né? E como foi parto natural, é aquele negócio, não tem dia marcado, hora marcada, tem que esperar, né? Até chegar a hora certa, né? A hora que Deus empurra, aí a gente ficou ali esperando. Mas a Isabel nasceu com saúde, 3,2 kg, 52 centímetros. Para quem não sabe, né? Eu já contei aqui, mas talvez nem todo mundo tivesse presente. A Isabel, além de ser uma neta, tá aí? Aê! Tá aí nossa netinha. Tá aí a Isabel. Nossa fofinha. E a Isabel é um milagre de Deus, né? Faz 5 anos que minha filha e meu genro tentavam engravidar, não conseguiam, tentaram fazer fertilização, também não deu certo. Depois disso ela perdeu uma das trompas, e quando tudo parecia que impossível, Deus fez com que ela tivesse uma gestação de forma natural. E está aí a Isabel como um milagre de Deus, né? Uma mostra. Uma mostra da fidelidade de Deus. E é isso, então a gente estava lá, a Sônia ficou lá ela vai ficar mais 10 dias lá, como mãe, ajudando aí nos cuidados com o bebê, né, essas primeiras semanas. Então, daqui a 10 dias a Sônia está de volta também aqui conosco, talvez até antes, se ela sentir que está tudo caminhando bem lá, ela volta talvez antes, mas o previsto é daqui a 10 dias, ela está de volta. Então foi um tempo muito especial, mas a gente fica morrendo de saudades, né? A gente acompanhou os cultos aí de longe, todos os cultos a gente acabou assistindo, e eu sei que foi uma bênção tremenda, né? Cada pastor que ministrou aqui, o pastor Paulo Leme trouxe uma palavra tremenda, o pastor Roberto também, o AC, pastor Rafael, depois pastor Maicon semana passada, né? Cada palavra, e eu falei assim, eu posso até ficar aqui agora mais tempo, porque estou bem representado lá por cada um desses pastores maravilhosos que Deus colocou para compor esse corpo de Cristo aqui. A gente fica muito feliz, porque essa aqui é uma obra que não depende de uma pessoa, mas depende do Espírito Santo e de Deus acima de todas as coisas, amém? E vocês vão me perdoar um pouquinho, que eu estou um pouco com garganta meio inflamada, depois de sair de 16 graus abaixo de zero para... você tem ideia o que é 16 graus abaixo de zero? Se você não tem noção do que é 16 graus abaixo de zero e você tem freezer na tua casa, você põe a cabeça dentro do freezer um pouquinho e deixa lá. E você vai lembrar que um freezer trabalha mais ou menos a menos 8 graus, tá bom? Então, menos 16 é um pouquinho pior do que o freezer da tua casa, tá? De frio. Quem me acompanhou nas redes sociais viu que teve um dia que eu esqueci
uma Coca-Cola no console do carro e estava pela metade. Quando eu voltei no outro dia, ela estava simplesmente congelada, né, dentro do carro, porque a temperatura lá fora é a temperatura de um freezer, né? Então, a gente sai de menos 16, vem para esse calor, passei um calor hoje aqui de manhã. Por sinal, eu quero pedir, em nome de todos, perdão pelo calor de hoje aqui, né? Se você está nos visitando pela primeira vez, normalmente o ambiente aqui é mais fresquinho um pouco, né? Mas, para quem não sabe, nós tivemos os condutores do ar-condicionado roubados, todos aqui desse lado, né? Nós temos uma pessoa aí que de tempos em tempos passa para roubar os cobres do ar-condicionado aqui e deixa a gente sem aparelhos, né? E nós não conseguimos restabelecer os aparelhos para funcionarem esse fim de semana. Então, tenham paciência um pouquinho, abana aí, se o teu vizinho tiver com muito calor, abana ele abana você também, tá? Pega a Bíblia, ou pega... O duro é que o pessoal agora não traz mais Bíblia, né? Com o celular não dá muito para abanar, né? Mas, então, nos perdoem, porque está quente, apesar que eu achei que de manhã estava mais quente ainda, estava bem calor de manhã. De manhã, eu estava aqui pingando, me trouxeram até uma toalha aqui para me enxugar durante a ministração. Mas eu creio que semana que vem vai estar tudo resolvido, nosso ambiente vai estar mais fresquinho de novo. O pessoal lá de cima sofre um pouquinho mais do que o pessoal aqui de baixo, mas tenham paciência, tá bom? E é isso. Então, queria só reforçar. Nós vamos ter a nossa conferência, se você ainda não fez a inscrição, corra, né? Nós vamos ter alguns amigos muito especiais aqui, né? Vamos ter a Nívia Soares, primeira vez que a gente recebe a Nívia aqui na nossa igreja. Vamos ter o Paulinho lá do Drops, né? Que tem feito sucesso aí no Brasil inteiro, é um grande amigo do Rafael, é amigo nosso, faz parte do MFI, o grupo de pastores dos quais nós fazemos parte também. Nós temos a Amy do F-Hop, o pessoal do Vini do F-Hop também vai estar conosco. Então vai ter um pessoal muito especial, Vitor Vieira, tal, gente muito especial. E é um grande privilégio, sabe? Essas pessoas não são fáceis, têm agendas muito difíceis, e é um privilégio. Eu sei que todos eles estão vindo por causa das amizades, dos relacionamentos que eles têm conosco, e é um privilégio para nós podermos hospedar, receber essas pessoas e receber deles e poder ser também um instrumento de Deus na vida deles. Então, se você não fez a inscrição, hoje é o último dia, como foi dito, tá? A partir de amanhã, parece que entra um novo lote aí. Nós estamos fazendo o preço, assim, para cobrir, simplesmente para cobrir os custos nossos, tá? Lembrando isso, sabe, amados? Eu quero deixar bem claro, gente, nós não fazemos nada do que nós fazemos na igreja, quer seja eventos, quer seja qualquer outra coisa, nós não fazemos para obter lucros, tá? Nós procuramos fazer todos os eventos baseados numa planilha de custos para que nós possamos pagar aquilo que vai ter de despesa o evento, tá bom? Então, é importante você saber isso, é importante você saber, eu falei hoje pela manhã e vou repetir de novo, né? Eu fui até indagado essa semana por uma pessoa que me mandou um e-mail, acho que ela, pelo que eu entendi, ela não era da igreja, mas questionando por que tinha que pagar para aprender sobre a palavra de Deus. E eu respondi para essa pessoa, falei que ninguém aqui no Edificando tem que pagar para aprender sobre a Bíblia. Pelo contrário, você vai aprender sobre a Bíblia frequentando os cultos de domingo, você vai aprender sobre a Bíblia, você vai estudar a Bíblia nas células que nós temos, você vai aprender sobre a Bíblia fazendo o E1, você vai aprender sobre a Bíblia fazendo o E2, você vai aprender sobre a Bíblia fazendo o E3. Todos esses cursos são gratuitos, você não tem que pagar nada para aprender sobre a Bíblia. Pastor, mas o E4 é gratuito para todos aqueles que são líderes de célula e tem uma pequena taxa para aqueles que não são líderes de célula, para que a gente cobrir alguns custos administrativos. Mas mesmo assim, né, se alguma pessoa fala, não, eu gostaria, eu já fiz o E1, o E2, o E3, gostaria de fazer o E4, mas eu não tenho condição de pagar. É só procurar o teu líder de célula que ninguém vai ficar sem estudar.
porque não tem dinheiro aqui nessa igreja, tá bom? Então, nós não fazemos nada aqui para aferir lucro, né? E nós não estamos comercializando a palavra de Deus em momento nenhum, tá bom? Amém? Então, vamos lá, gente. Nós queremos hoje começar, como eu disse, uma nova série. E essa série, como eu disse, é baseada no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão que Jesus ministra a aquelas pessoas que o seguiam, e ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Em Lucas, capítulo 6, também tem uma parte do Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha, da sua forma mais plena, está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o Sermão da Montanha é aquele típico texto que todos nós que somos cristãos deveríamos meditar e estudar neles pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, a gente deveria pegar, se você é pai, tem filhos, sentar com os teus filhos e estudarem esse sermão. Né? Ele é o sermão mais importante da Bíblia e o sermão mais importante de todos os tempos, que é o sermão pregado pelo maior e melhor pregador de todos os tempos, que foi Jesus. Tanto que para nós pastores é difícil tentar reproduzir, porque Jesus ele é tão direto e tão prático naquilo que ele nos ensina no Sermão da Montanha, que muitas vezes carece até mesmo de a gente refletir, de a gente poder querer esmiuçar mais, porque Jesus ele vai tocando em pontos extremamente importantes da vida cotidiana de um cristão. O Sermão da Montanha ele reflete o que é ser um cristão no seu dia a dia. A ética, a postura, a vida de um crente que se diz crente, que se diz seguidor de Jesus Cristo. Então, todos nós deveríamos, pelo menos uma vez por ano, refletir e meditar no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde está o Sermão da Montanha. E eu fui procurar nas minhas anotações, eu sabia que eu já tinha feito uma série há um tempo atrás, e eu peguei nas minhas anotações e vi que eu fiz uma série sobre o Sermão da Montanha em 2013, então faz 12 anos, está na época de realmente a gente, se é importante a gente ler uma vez por ano pelo menos, já fazem 12 anos, e eu acho importante trazer novamente à tona, com uma abordagem diferente do que eu fiz há 12 anos atrás, mas eu queria te convidar para nas próximas 7 semanas, essa série vai ser um pouquinho mais longa do que as anteriores, tá? Nós vamos trabalhar ela ao longo de 7 semanas, começando a partir de hoje. Mas eu quero te convidar para você mergulhar, refletir. E quando você for para casa, já vai lendo, vai estudando, refletindo, para quando você chegar de domingo aqui, você já ter meditado, refletido, estudado, pode consulta tuas enciclopédias, teus livros, tua Bíblia comentada, tal. É muito importante. E o nome dessa série que eu acabei dando, ela se chama Do Monte para o Coração. Do Monte ao Coração. Por que do monte ao coração? Porque Jesus é aquele que vem para nos ensinar, não para dar uma série de regras e de leis. É interessante porque o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é escrito com o foco primordial de apresentar Jesus para os judeus. Cada evangelho ele tem uma característica particular, mas a característica principal do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é apresentar Jesus para os judeus, mostrando que Jesus era aquele Messias que foi predito tanto nas Escrituras, pelos antepassados e pelos profetas. E o povo de Israel, o povo judeu, ele era guiado pela lei do Senhor. Eles viviam debaixo da lei, como nós costumamos dizer.
Então, não matarás, não furtarás, não roubarás. Então, eles procuravam seguir claramente as leis e as regras que haviam sido dirigidas lá por Moisés no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele vem não anular a lei, mas ele vem ampliar a lei. Ele vem trazer o propósito da lei. Ele vem fazer com que as pessoas possam entender o coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Então, o Sermão da Montanha é como se fosse Deus falando do seu alto monte, querendo colocar no nosso coração, o coração dele, para que nós possamos pulsar no nosso coração como pulsa o coração de Deus. Eu falava hoje pela manhã e me incomoda muito como algumas pessoas dizem, eu vejo às vezes na internet, vejo até pessoas falando em outros contextos, e elas falam assim, sabe, eu não faço isso. A pessoa pergunta, olha, você faz isso? Não, não faço isso, sabe? Eu não faço isso porque eu sou evangélica. Então, como eu sou evangélica, eu não posso fazer isso. Outros falam assim, não, eu não faço isso porque a minha igreja não permite. E eu ouço aquilo, e aquilo bate no meu ouvido de uma forma tão estranha. Eu falo assim, o que é? A pessoa não faz determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinadas práticas. Por quê? Porque a religião, a igreja dela falou que aquilo não pode, que aquilo é errado, ou porque Jesus habita dentro dela. E o coração dela, é como o apóstolo Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe por que eu não faço? Porque o meu antigo eu faria, mas agora tem um novo eu dentro do meu coração. Hoje é Cristo que habita em mim. Eu não faço porque eu reflito a imagem de Cristo. Não é por causa de uma doutrina, de uma religião, de um dogma, de não sei o quê, mas é porque Cristo habita em mim. Cristo mudou a minha forma de falar, Cristo muda a minha forma de enxergar, Cristo muda meu vocabulário, Cristo muda, é Cristo em mim. É isso que o Senhor espera, que dentro de nós possa estar marcado e pulsado o coração de Deus. E quando a gente vai mergulhar um pouquinho, vai refletir um pouquinho no Sermão da Montanha, e você vai ver que o Sermão da Montanha, ele é um paradoxo, ele é o oposto daquilo que o mundo prega. Você vai ver que os ensinamentos do Sermão da Montanha é o oposto daquilo que talvez você já tenha aprendido com os teus pais, na tua casa, muitas coisas. E quando a gente para e pensa que para viver aquilo que Jesus vai descrever no Sermão da Montanha, você não pode simplesmente falar, eu vou tentar fazer isso. Não dá. Você só vai conseguir viver o que o Senhor propõe no Sermão da Montanha se você nascer de novo. Se você morrer para o teu eu. Se você deixar Cristo habitar em você, e volto a falar aquilo que Paulo falava, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Uma vez eu estava visitando uma empresa, quando eu trabalhava ainda como engenheiro, e tinha uma pessoa lá que ele era um recepcionista de uma construtora, e ele era uma pessoa extremamente doce, uma pessoa, sabe aquela pessoa que emana a paz da vida dela, que emana alegria, sabe aquelas pessoas que você se sente bem de estar perto dela? E um dia eu cheguei lá e ele estava lendo a Bíblia,
E eu falei, puxa, cara, agora eu entendi porque você é do jeito que você é cristão. Ele falou, sou cristão. Mas esse cara que você está vendo, ele falou para mim, não sou eu. Ele falou, esse cara que você está vendo é Cristo em mim. Porque o eu mesmo, o meu eu, era totalmente diferente desse. Isso que você está vendo agora, que você conheceu, não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu fiquei tão impactado, eu nunca me esqueço, faz uns 20 anos que eu ouvi esse rapaz falar isso para mim. E é isso. Sabe, amados, quando alguém chega, por que você está assim? Ah, não, sabe por quê? Porque agora eu estou frequentando a igreja tal, a igreja edificando. Não. É porque Cristo habita em você. Porque se não for isso, se for só por você estar frequentando uma igreja, hoje você está frequentando uma igreja, amanhã você não está frequentando a igreja, e as coisas vão e voltam. Agora, quando Cristo habita dentro de você, há uma transformação, há uma mudança de vida. Então, por quê? Por que que você vive do jeito que vive? Por que os teus princípios, os teus valores são diferentes? Não é porque você frequenta a igreja edificando em Cristo, ou frequenta outra igreja, mas é porque Cristo habita em mim. Quando alguém te perguntar, aí você pode falar para ele, se você quer conhecer mais desse Cristo, vamos comigo lá na Edificando também. Aí você pode convidar, mas não é a igreja que nos transforma. Não é a igreja, é Cristo em nós. A igreja é o instrumento, a igreja é o local onde você vem para ouvir a palavra. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É nas células que você vai crescendo no conhecimento de Cristo e tal. Mas quem nos transforma é Cristo. É Jesus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E o livro de Mateus, o Sermão da Montanha vai começar ali no capítulo 5. E ele é o primeiro, no Evangelho de Mateus, ele é o primeiro evento que acontece depois no ministério de Jesus. Depois de Jesus ser batizado, depois de Jesus ser tentado no deserto, o primeiro evento que acontece, ele segue, vai para o monte, as multidões o seguem, ele senta e ele começa a ministrar e calcula-se que eram milhares de pessoas ali ouvindo o sermão dele naquele monte. E ali ele começa o seu sermão de uma forma muito especial. A primeira parte, que é a parte que nós vamos refletir hoje, é a parte que fala sobre felicidade. Jesus começa falando sobre felicidade. As bem-aventuranças, né? Alguns conhecem como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a palavra bem-aventuranças é a palavra makarios no grego, e ela tem o significado e o sentido de abençoado, de feliz. Ela é uma palavra que não tem um sinônimo, talvez, tão marcante quanto é no original, mas ela poderia ser traduzido para o nosso contexto, tanto como bem-aventuranças, como abençoado, como a palavra feliz. Você pode substituir a palavra bem-aventurados pela palavra feliz. Você vai procurar nos dicionários bíblicos, você vai ver ela como sinônimo. Então Jesus senta junto aos seus discípulos e começa a falar sobre um dos maiores anseios da humanidade, que é o anseio pela felicidade. Pessoas buscam e vivem, muitas vezes, trabalham em busca, às vezes, da felicidade. Se casam, constituem família, com o sonho de serem felizes. Acham, às vezes, que um casamento vai trazer felicidade. Depois acham que filhos trarão felicidade. Acham que dinheiro depois vai trazer felicidade. E
E não que essas coisas não sejam coisas boas, mas essas coisas todas, quer seja casamento, filhos, trabalho e tudo, elas não conseguem trazer a felicidade que nós precisamos. Quando eu fui para os Estados Unidos agora, eu estava no avião e estava passando uns filmes e eram 10 horas de voo e eu não consigo dormir no avião de jeito nenhum. E eu fiquei lá, falei, deixa eu assistir um filme para tentar passar o tempo. E tinha um filme lá, biográfico, e eu gosto de histórias que são reais. E era a história daquela cantora Amy Winehouse, né? Acho que é isso, Winehouse, uma coisa assim, tá? Pessoal, galera aí, principalmente jovem, conhece. Amy Winehouse, se não me engano. Winehouse. Eu não sei quantos conhecem, uma cantora britânica com um dom muito especial. E eu comecei a assistir o filme ali da história da vida dela. E uma mulher que gostava muito de cantar, tinha uma família que gostava muito de cantar, ela tinha um lirismo, tinha uma performance totalmente diferente, tinha um timbre de voz incrível, pelo que eu li depois de comentários, fui até pesquisar, porque eu não conhecia direito o artista, mas tinha um timbre único. E ela explodiu de sucesso, fez um sucesso num curto espaço de tempo. Os discos, as músicas delas foram as músicas mais tocadas, e ela rapidamente foi para os Estados Unidos, e aquele negócio de fama, dinheiro. Mas se assiste o filme daquela mulher, você fica chocado de ver o vazio que ela tinha. Ela se metia em bebidas primeiramente, vivia alcoolizada, depois se meteu num relacionamento tóxico, tentando encontrar felicidade, não encontrava felicidade, pelo contrário, aquela pessoa explorou ela, abusou dela, todo mundo ao redor dela, explorando ela. Depois ela foi para drogas e, por final, ela é encontrada morta com, acho que 26 anos, se não me engano, 25 ou 26 anos, 27? 27 anos foi encontrada morta, acho que num apartamento, num hotel, não lembro. Não se sabe direito a causa, mas provavelmente uma overdose, alguma coisa do gênero. E é interessante, estou falando o retrato de uma artista, mas se você for ver biografias de N artistas, que buscavam a felicidade, que buscavam, e ela tinha dinheiro, mas ela tentava isso, naquilo, e não encontrava, porque o ser humano, ele não vai encontrar felicidade em coisas. Deus criou o homem, eu e você, para sermos felizes, mas nós não vamos encontrar felicidade em coisas. Você entendeu? Não são coisas que vão te trazer felicidade. Casar é bom, mas não é o teu cônjuge que vai te fazer feliz. Ter filho é bom, ter netos é bom, mas não são eles que vão nos fazer felizes. Porque a felicidade que nós precisamos, que preenche a nossa alma, que está aqui no nosso HD, que precisa ser preenchido, só pode ser preenchido por Deus. É só Ele. É só Ele que pode. Essa semana eu vi esqueci o nome, aí é um rapper, não sei o que anunciou que era o último show que ele estava fazendo, que ele tinha encontrado agora a razão de existência da vida dele. Eu não sei, estou pegando só mas pode ser verdade, pode ser que ele tenha tido um encontro real com Jesus, e para abrir mão de shows, abrir mão de dinheiro, de agenda, de tudo, é porque ele encontrou algo que é muito mais precioso. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor, que você vai e vende tudo, você dá tudo para obter aquilo. A felicidade, amados. Felicidade não está nas pescarias, né, Roberto?
que a pessoa fazia nas pescarias, nas bebedeiras. Não está. Aquilo era uma alegria momentânea, passageira. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um cara falando assim, cara, me defina. Ele foi usuário de drogas. Como que é usar drogas? Que sensação que ela te dá? Ele fala, ela dá um pico de prazer e um montão de depressão. Ela dá um pico de prazer e me leva lá para o fundo de um poço sombrio. A felicidade que o ser humano busca, ele não vai encontrar em drogas, em bebida, em pescarias, em bares, em baladas, em pessoas. Porque ele só vai encontrar a verdadeira felicidade na presença do Senhor. Só. E é isso que Jesus começa apresentando no Sermão da Montanha. Ele começa apresentando o segredo da felicidade. Ele começa apresentando como ser uma pessoa feliz. E a forma que Jesus vai fazer isso é uma forma estranha. Naquela época já era estranho. Porque essa palavra Macários, que significava, que foi traduzido como bem-aventuranças, era uma palavra utilizada para demonstrar alguém que era feliz, mas dentro de um contexto. Macários era o termo usado para os deuses gregos, já que Macários é um termo grego, era usado para os deuses gregos que viviam, que viviam nos seus tronos, debaixo das suas luxúrias. Felicidade, a gente nos dias de hoje, define, a gente acha que alguém é feliz ou abençoado se ele está bem de vida, se ele está bem financeiramente, se ele não tem problema de saúde, se ele está em paz nos seus relacionamentos familiares. Isso é uma pessoa abençoada e feliz. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, parece que é diferente. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei passar privação e sei ter abundância. Em qualquer momento, a minha felicidade não está condicionada com o que eu tenho. Está condicionada a aquele a quem eu tenho na minha vida. Paulo escreve isso na prisão, gente. Acorrentado, algemado. E ele fala, aprendi o segredo de ver contente em toda e qualquer situação. Eu falava hoje pela manhã, alguém já viu, todo mundo já deve ter visto, eu esqueci o nome dele. Ele tem muitos vídeos dele na internet. É um rapaz que ele não tem as pernas e não tem os braços. Ele só tem o tronco, Só tem o tronco aqui, Ele teve, inclusive no Brasil, ele ministrou na igreja Batista Central de Belo Horizonte. Botaram ele, para você ter uma ideia, botaram ele aqui, como se fosse aqui o negócio, botaram ele aqui em cima para ele ministrar na igreja. Alguém que não tem as pernas, que não tem os braços, mas que fala que ele tem toda a felicidade do mundo. Porque ele tem aquilo de mais precioso que o Deus criou para o ser humano, que é Jesus no coração da vida dele. E a gente reclama às vezes tendo 2 pernas, 2 braços. A gente reclama tendo uma casa de abrigo para nós, pode até nem ser nossa, mas você tem, você está ali, não pode ser alugada, pode ser, mas você tem, você reclama. Felicidade não está condicionada com o que eu tenho, mas está condicionada com Deus a quem eu sirvo e que habita dentro de mim. Mas vamos lá para o texto bíblico. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele.
E ele começou a ensiná-los dizendo, felizes, eu vou trocar aqui a palavra bem-aventurado já por felizes. Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Já começou estranho esse sermão de Jesus. Como assim feliz é o pobre? Pobre por acaso é feliz? Feliz é o rico. Feliz é aquele que tem muita coisa. Essa semana aí o Neymar veio aqui para o Santos agora, né? E o pessoal só mostra as coisas que o Neymar tem, né? E tem gente que fica pensando, nossa, que cara, né? Se eu tivesse isso, eu era feliz. Será? Será que isso vai trazer felicidade? Lembra, há pouco tempo atrás, nós fizemos uma série e eu falei sobre o homem, era um dos homens mais ricos do mundo, o Edmund Safra. Ele é parente dos Safras do Brasil, mas ele é um grande banqueiro, um dos maiores banqueiros do mundo. Tinha tudo que você pode imaginar, dinheiro, muito mais dinheiro que o Neymar, que qualquer um que você pode imaginar. Vivia na cidade de Mônaco, no Principado de Mônaco, considerado uma das cidades dos locais mais seguros do mundo. Morava num dos prédios mais seguros de Mônaco. E ainda como se não bastasse isso, ele mandou fazer dentro da casa dele um bunker blindado, à prova de balas. E aí, não sei quantos lembram disso, faz uns 10 anos atrás, um ex-empregado dele entrou para roubar, botou fogo no apartamento, ele se fechou dentro do bunker e esqueceu de fazer o bunker à prova de fumaça. E ele morreu asfixiado dentro do bunker que ele tinha construído. Felicidade não está no dinheiro. Está na paz que só Jesus pode dar na sua vida. Eu estou imaginando Estevão ali, né? Sendo apedrejado, né? Tal, e o texto diz que o rosto dele, resplandecia diante daquela perseguição. Jesus começa a falar, felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E quando ele está falando de pobres, eu já ministrei anteriormente sobre esse texto. Pobre em espírito é aquele que entende que sem Deus você não tem nada na tua vida. Sem Deus você não tem energia para ir trabalhar amanhã. Sem Deus você não tem trabalho. Sem Deus você não tem saúde. Sem Deus você não tem vida. Sem Deus você não tem nada. Sem Jesus, sem Deus você não tem nada. Ser pobre em espírito é reconhecer que nós somos pobres, cegos e nus. Que o dinheiro que eu tenho, como você cantou, não é meu, é dele. E quando você dá o dízimo, você não está dando nada para Deus, você está devolvendo para Ele uma parte de tudo, que tudo é dele. Ser pobre em espírito é reconhecer a tua incapacidade, a minha incapacidade, e o governo de Deus sobre a nossa vida. Se a gente não começa a partir daí, sabe o que acontece conosco? Nós achamos que nós somos donos das coisas, nós somos donos das pessoas, nós nos tornamos possessivos. Feliz é aquele que fala assim, você pode tirar tudo, porque tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é dele. Pode tirar. Os meus filhos, Senhor, não são meus netos são do Senhor. Nós oramos lá, consagramos nossa netinha que acabou de nascer. Senhor, ela é tua. Em maio, se Deus quiser, eles estarão aqui, nós vamos consagrá-la aqui. Mas os nossos filhos são, o Senhor nos dá para tomarmos conta. Tudo, bem-aventurados são os pobres de espírito que não têm nada. E é interessante porque o texto é um paradoxo, porque ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? É tudo, é o reino de Deus.
Bem-aventurado você que é pobre, cego e nu, porque meu, é o reino de Deus, tudo te pertence. Porque nós temos um Deus que é dono de todas as coisas. Eu sou pobre, mas meu Pai é rico em todas as coisas. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida. O primeiro segredo, o primeiro ponto para o nosso caminho de felicidade é reconhecer que nós não somos nada, mas nós temos um Deus que é tudo em nós. O pastor Eugene Peterson, ele escreve na Bíblia a Mensagem, ele faz uma paráfrase interessante. Ele fala assim, esse mesmo versículo ele reescreve dizendo: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Pobre é aquele que não tem nada para oferecer. Senhor, não tenho nada. O que você tem de valor para dar para o Senhor? Não tenho nada, Senhor. E quando vocês saem de cena, há mais de Deus no seu governo. Ou seja, pobre de espírito é aquele que entende que, Senhor, eu não sei, eu não tenho nada. Se eu estou aqui é pela tua misericórdia. Se eu trabalho, se eu tenho um lugar para trabalhar amanhã é pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia. E se Deus te tirar daquele local, você vai continuar dando graça. Porque foi Ele que te colocou, é Ele que te tira, é Deus que está no controle de todas as coisas. E aí a gente aprende a descansar e ser feliz. Mas aí ele continua e fala, bem-aventurado também aqueles que choram. Felizes aqueles que choram. Não, Jesus, está errado esse. Jesus, rebobina aí esse sermão, você falou que você ia falar sobre felicidade. E você está falando, já começou falando que feliz é aquele que é pobre. Agora está falando que feliz é aquele que chora. Está errado. A gente foi criado para não chorar. Né? Não chora não, engole o choro. A gente às vezes falava isso para as nossas crianças quando era pequena. Engole o choro. E a Bíblia fala assim, chora. Bem-aventurados que choram. E minha experiência agora recente, né? Minhas filhas mais velhas têm 26 anos, né? A Júlia, então já faz 26 anos que eu passei por essa fase de bebê na minha vida, né? Mas agora, essa semana, a gente ficou ali, dormindo na casa deles e vendo a rotina de recém-nascido. Muitos aqui têm bebês ou filhos já num espaço de tempo pequeno aí. Obrigado. E é muito interessante porque a criança não tem outra forma de linguagem, né? A linguagem da criança é só uma. Qual? A criança não chega e já nasce assim falando, ô mãe, por favor, prepara o seio aí que eu estou com fome e eu preciso mamar agora. Não, ela não tem essa condição ainda. O que ela faz? Ela chora. E ela chora até ser consolada ou ser alimentada. E ali, quando a mãe alimenta ela para de chorar. Bem-aventurados aqueles que aprendem que têm que depender do Senhor na sua vida. Porque quando você aprende a depender do Senhor, e esse choro aqui tem a ver com a nossa dependência de Deus. Porque quando você aprende a chorar, a clamar na dependência de Deus, você e eu vamos ser consolados. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o consolo vem pela manhã. Pode não ser no dia seguinte, literalmente, mas o Senhor traz o escape. O Senhor traz o livramento, mas a gente precisa aprender a clamar. O que a gente vai ver nos salmistas, são salmistas chorando na presença do Senhor, com seus salmos de lamento. O choro, não só o choro,
da nossa alma em virtude de uma situação que nós tenhamos passado, mas o choro de arrependimento pelos nossos pecados, o choro de quando a gente se depara, gente, com aquilo que nós somos e que nós temos feito. Hoje em dia nós não vemos as pessoas, os crentes, se arrependendo. Eu sei que há pouco tempo atrás o pastor, o AC ministrou aqui sobre arrependimento. Sobre quando os pastores pregavam e as pessoas se abraçavam os pilares chorando diante da confrontação com o pecado. Hoje a gente não chora por causa do nosso pecado. Hoje a gente acha que está tudo normal. Hoje as pessoas saem e falam assim, não, essa pregação está muito coisa assim, eu quero mais uma mensagem de fé, uma mensagem mais uau. Mas a palavra de Deus vai provocar muitas vezes em nós choro, de falar, miserável homem que sou. Falar como Isaías, ai Senhor, que eu sou uma pessoa de lábios impuros. E chorar na presença do Senhor. O que o texto diz é que felizes são aqueles que aprendem a chorar, porque eles vão ser consolados. Porque aqueles que não choram vão viver de uma vida hipócrita pela vida inteira. Felizes aqueles que choram. Felizes aqueles que são pobres de espírito. Eugene Peterson diz nesse texto o seguinte: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o maior e o amor supremo. Mas o texto continua e Jesus continua falando sobre o segredo da felicidade. Então, o primeiro segredo, ser pobre de espírito. Aprender que nós não somos nada e nós precisamos de Deus. O segundo, nós chorarmos, porque o Senhor vai trazer consolo sobre as nossas vidas. Segredo da felicidade. Aí o terceiro aspecto também parece estar errado. Felizes são os humildes. Humilde, o mundo nos ensina algo diferente. Feliz não é o humilde, feliz é aquele cara que rompe, né? Hoje a gente tem muito discurso coach aí falando exatamente isso. Feliz são aqueles que rompem, você tem que impor, você tem que vencer. Mas Jesus fala o seguinte, bem-aventurado, na NVI está humildes, nas outras versões, na versão Almeida, mais antiga, está manso. Manso então parece que é pior ainda. Alguém manso é alguém, parece inerte. Alguém que não tem posicionamento. Alguém que é meio sangue de barata, né? Não é isso. Mas Jesus, primeiro Jesus fala o seguinte, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus mesmo se declara manso. E o que é manso? Manso e humilde. Deixa eu só amarrar meu tênis aqui antes que eu caia. Felizes são os humildes. Felizes são aqueles que aprendem a engolir sapo. Felizes são aqueles que não têm o nariz empinado. Felizes são aqueles que estão dispostos a aprender. Felizes são aqueles que não são soberbos e arrogantes. Felizes são aqueles que aprendem a ser como Jesus. Com um coração aberto, um coração disposto a receber, um coração disposto a obedecer. Você já viu gente que fala assim, ai, você está indo na igreja, é? Não, mas você tem que fazer tudo aquilo lá que a Bíblia fala. Não é que eu tenho que fazer, é que eu amo tanto a Deus, que eu não tenho como não obedecê-lo. Eu amo tanto a Ele. E eu sei que se Ele fala algo para mim, é porque Ele quer o melhor para a minha vida. Você entendeu? É diferente.
Bem-aventurados, felizes são os humildes. Tem gente que fala assim, nossa, ser crente deve ser um negócio tão chato, né? Eu tinha um rapaz, era um senhor na realidade, aqui na nossa igreja. E ele falava assim, gente, eu achava que vida de crente era um negócio tão monótono, tão chato, né? Os caras só rezava lá, né? O pessoal falava rezava. E fica lá e só faz. Não. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida é mais feliz hoje ou na época das pescarias? Roberto, hoje, sem sombra de dúvida. Continua pescando, mas pescando com Jesus é diferente de pescar sem Jesus. Você pode jogar bola, mas jogar bola com Jesus é diferente de jogar bola sem Jesus. Bem-aventurados humildes, que estão dispostos a aprender. Mas deixa eu correr, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Na realidade, justiça aqui a gente pode entender por dois aspectos. Primeiro, da justiça de Deus. A justiça de Deus fala que nós éramos merecedores da ira de Deus, da condenação de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E por causa disso, o justo seria que nós morrêssemos. Mas Jesus veio se fazer justiça por nós e entregou a sua vida em propiciação pelos nossos pecados, para que não fosse imputado sobre nós a sentença que nos era devida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Felizes são aqueles que têm sede de justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra redentora na minha vida, Senhor. Mas essa justiça tem um segundo aspecto. O primeiro aspecto vertical, mas o segundo horizontal. Bem-aventurados, felizes são aqueles que querem não levar vantagem. Nós vivemos num mundo onde que fala, e eu já vi muita gente falando, feliz é aquele cara que leva vantagem. Feliz é o cara que acaba manipulando alguma coisa. Feliz é o cara que dá um jeitinho. Feliz é o cara que explora o empregado. Feliz é o cara que consegue dar um nó na Receita Federal. E ele fala, feliz é aquele que busca, que tem fome e sede de justiça. De viver uma vida justa, de viver uma vida correta, e de buscar a justiça não só na sua vida, mas na vida de outros. Nós tivemos agora, há 2 semanas atrás, o dia de Martin Luther King, um pastor batista, que lutou ao ponto de dar sua própria vida, para que o preconceito, para que a discriminação fosse abolida nos Estados Unidos. Sabe, amados? Alguém que via uma situação de injustiça e falava assim, não, eu não vou cruzar os braços. Quantas vezes nós cristãos cruzamos os braços diante das injustiças que estão ao nosso redor? Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ah, pastor, mas aí a gente fica indignado. Mas como é bom, gente, a gente poder saber que a gente está sendo usado para que o mundo possa ser um pouco mais justo e um pouco mais correto. Mas Jesus continua, felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus está falando agora de uma ação não vertical, mas de uma ação horizontal. Misericórdia é você sentir a dor que está no coração da outra
pessoa. A palavra córdia vem de cardio, cardia, coração. Misericórdia é você sentir a miséria, a dor, o sofrimento que está no coração de outra pessoa. Mas não é só sentir, é você poder fazer algo por isso. Ele fala, feliz é aquela pessoa que não se fecha no seu mundo, que vive no seu mundinho. Feliz vai ser você. Ai, pastor, mas eu já tenho tantos problemas. Talvez você tenha tantos problemas porque você está olhando para os teus problemas. Talvez se você começar a ajudar problemas de outros, você vai ver que os teus problemas são tão pequenos. Ou você vai ver que à medida que você ajuda os problemas de outros, Deus vai ajudar, porque Ele fala, os misericordiosos obterão o quê? Misericórdia. Sabe? Sai uma vez com a turma do ID aqui da igreja e vai visitar um hospital. Vai ver lá pessoas que estão enfermas há 2, 3 meses, que a família na primeira semana visitava ela toda semana, depois na segunda semana já visitava só 2 vezes por semana, aí no segundo mês de hospital já não vai mais. Eu cansei de ver isso quando eu fazia visita em um hospital. Gente que está lá faz 1 mês que não recebe uma visita. E que ficava tão feliz quando a gente sentava. Pegava um violão, tocava um violão, cantava um cântico para elas. Perguntava, a gente pode orar por você? Misericórdia é quando a gente sai de nós mesmos e começamos a ir na direção da necessidade daqueles que estão próximos. Isso, gente, faz um bem, isso traz uma felicidade. E esse texto é muito verdadeiro, porque quando a gente faz esse movimento, Deus faz o movimento em prol da nossa causa também. Não que a gente vai fazer por causa do que a gente vai receber, mas é promessa do Senhor. Quando nós praticamos a misericórdia, nós recebemos misericórdia do Senhor. Depois Jesus continua falando, felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Felizes são aqueles que aprendem a limpar o seu interior, para que o exterior que eles estão vendo possa ser mais claro, possa ser, como eu diria, Deus me falou muito em cima desse texto há um tempo atrás. Sabe, ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não está vendo Deus? A gente não está vendo Deus nas pessoas que nos cercam. Sabe por que muitas vezes nós não estamos vendo Deus nos relacionamentos? Sabe por que a gente não está vendo Deus no nosso trabalho? Porque o nosso coração está sujo, nosso coração não está limpo, nosso coração não está consagrado. A gente ainda tem que se consagrar mais ao Senhor. Nosso coração ainda está muito cheio do eu, nosso coração está muito cheio de nós mesmos, e pouco de Jesus. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais você vai conseguir enxergar Deus ao teu redor. Sabe? Felizes são os puros de coração, pois você vai começar a ver Deus na vida do teu cônjuge. Você vai começar a ver Deus na vida das pessoas, dos teus filhos, na vida das pessoas que trabalham com você, mesmo que elas não conheçam a Deus, mas você vai começar a ver Deus na vida delas. Porque Deus está presente na vida de todos. Deus está agindo na vida de cada uma das pessoas. Quer sirva ela, quer não sirva, Deus está presente. Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. E a gente precisa começar a enxergar isso. Sabe, voltando um pouquinho ao texto anterior, eu esqueci de falar uma coisa. Quando a gente fala de misericórdia, a misericórdia precisa começar no nosso círculo primeiro. Às vezes a gente não tem misericórdia do nosso cônjuge. Às vezes a gente não tem misericórdia
do teu esposo. Às vezes você não tem misericórdia da tua esposa. Às vezes os filhos não têm misericórdia dos seus pais. Não conseguem ver o que eles estão passando, o momento que eles estão passando. Às vezes nosso coração está tão ruim, e aí a gente não sabe por que a gente não é feliz, porque a gente não olha com olhos de misericórdia. A gente vê os defeitos, filhos vendo defeito nos pais, cônjuge vendo defeito, pessoas olhando os defeitos dos líderes, líderes olhando os defeitos, e a gente vai se corrompendo, e a gente não olha com olhos de misericórdia. A gente não olha com olhos de falar assim, puxa vida, aquela pessoa está passando por aquilo. Talvez ela precise de uma ajuda. Por isso que, quando o nosso coração é puro, a gente vai conseguir ver Deus e a gente vai conseguir refletir Deus. Mais um. Bem-aventurados puros de coração, versículo 11. Bem-aventurados, dá para pular? Aí. E aqui é a última parte da felicidade. Jesus fala assim, felizes serão vocês por minha causa quando insultarem, quando perseguirem, quando levantarem todo tipo de calúnia com vocês. Sabe por quê? Porque quando fizerem isso com você, vai significar que você está do lado certo, do caminho certo. O Eugene Peterson escreve esse texto de uma forma muito legal. Ele escreve assim. O pessoal do louvor pode vir à frente. Ele diz assim, abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. Sabe quando você está num ambiente onde as pessoas começam a te perseguir, a caçoar, a falar de você porque você é cristão, porque você está procurando ser honesto, porque você está procurando ser correto, porque a tua postura, a tua linguagem é diferente, e isso gera zombaria, isso gera perseguição. Quando isso acontece, você é uma pessoa abençoada. Abençoado é você, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. Se você não é perseguido em nenhum contexto da tua vida, talvez você precise se consagrar mais ainda a Deus. A perseguição, Eugene Peterson diz, os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados. Oh meu Deus, sempre que forem... O texto sumiu aqui. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos, caluniados, para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para consolá-los. Consolo que os outros não têm. Alegre-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto, e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Felizes são aqueles que têm uma postura que agrada a Deus e às vezes vai desagradar os homens. E amados, cada vez mais, escreva isso, eu já tenho falado isso, cada vez mais, vai ficar mais claro que não tem como agradar a Deus e agradar o mundo que nós vivemos. Ou você vai aborrecer um ou você vai aborrecer o outro. Mas felizes são aqueles que podem virar e falar, Senhor, eu não sou nada, eu sou pobre, cego e nu, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Eu sou feliz, como o apóstolo Paulo diz ali na prisão, prestes a ser morto, aprendi o segredo da felicidade. Sei viver feliz em toda e qualquer situação. Porque
Paulo aprendeu que felicidade não é um lugar, não é uma coisa. Felicidade é uma pessoa, é Jesus Cristo em nós. E eu quero te convidar para você refletir nisso e abraçar cada vez mais esse Jesus. E deixar cada vez mais esse Jesus te transformar de dentro para fora. Que a tua alegria não esteja condicionada aos fatos que você está passando. Nós temos pessoas aqui que talvez do ponto de vista natural estejam num ótimo momento da sua vida, sem grandes problemas. Nós temos pessoas aqui que talvez estejam passando momentos difíceis, momentos às vezes de saúde, momentos de enfermidade, momentos de luta no casamento. Mas nada disso pode tirar a tua verdadeira e real felicidade. Porque a tua felicidade não está condicionada com isso. Eu já falei aqui outras vezes, alguns sabem. Eu sofro de alguns problemas de saúde. Tenho uma neuropatia diabética que me dá dores constantes. Eu prego aqui todos os domingos com dor. Eu durmo com dor, acordo com dor. Mas, amados, nada disso tira a felicidade. Os médicos dizem que não tem cura. Eu creio que Deus um dia pode curar. E, ok, se Ele curar, eu vou louvar a Deus pela cura. E se Ele não curar, eu vou continuar louvando a Deus da mesma forma. Porque a minha felicidade, minha alegria, minha devoção a Deus, eu sou abençoado. Não porque eu tenho ou não tenho uma enfermidade, não porque eu tenho ou não tenho alguma coisa, não porque eu tenho ou não tenho alguma coisa que eu gostaria de ter. Eu sou abençoado porque eu tenho Jesus, porque há 30 anos atrás eu decidi convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus. Se tem alguém, eu queria te convidar nessa noite para você fazer uma oração que eu fiz há 30 anos atrás na minha vida. Falando: Jesus, entra na minha vida, assume o governo da minha vida. Eu quero viver essa verdadeira felicidade. Mas eu sei que eu sou pobre, cego e nu. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço. Mas eu sei que a tua graça e o teu amor têm me alcançado. Se você está hoje aqui e nunca fez essa oração, eu queria te convidar para você fazê-la hoje pela primeira vez na tua vida. Talvez eu não estou te convidando para uma religião, estou te convidando para você iniciar um relacionamento com o único, que é capaz de dar a verdadeira felicidade para cada um de nós. Se você está aqui hoje, nunca fez uma oração e gostaria de fazer, eu quero orar com você onde você estiver. Levanta a tua mão só, uma oração simples. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá na galeria tem alguém? Tem lá em cima? Tem? Você que está na galeria, vem aqui na frente. Pastor Paulo está aqui na frente. Você que levantou a mão aí, se você está com alguém que te trouxe, vem aqui na frente, quero orar com você. Vem cá. Se tiver mais alguém, eu sinto que tem mais gente. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Uma pastora, por favor, aqui. Isso. Tem mais? Vem cá. Vem, em nome de Jesus. Vem. 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 Amém. Eu vou fazer essa oração. Vocês podem repetir aí em cima. Se tiver mais alguém, corre. Abre a tua mão como quem quer receber algo do Senhor. E repete essa oração comigo. É uma oração simples, mas a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. É importante você verbalizar isso, falar. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei também que o Senhor perdoou os meus pecados
lá na cruz do Calvário. Por isso, eu coloco hoje a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu Senhor. E a partir de hoje, que não seja mais eu quem viva, mas que seja o Senhor que viva através de mim. Obrigado por me receber. Obrigado por me amar. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero ser totalmente tua. Em nome de Jesus. Amém.